E Flamengo e Paquetá já tem um acordo verbal, resta o principal acerto com o West Ham e o time inglês já recusou a primeira proposta do Fla. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os bastidores dessa história e fala também se existe alguma chance de Marcos Antônio do São Paulo ser trocado com o Flamengo por Alan e Everton Cebolinha. Preciso te atualizar também sobre as negociações entre Flamengo e West Ham por Paquetá. Para completar, tem as últimas mercado, bastidores, finanças e um destaque na Copinha, que é alvo de vários clubes brasileiros. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações e bora direto pro giro de notícias. Tottenham e Flamengo são as grandes possibilidades para Lucas Paquetá, pelo menos de acordo com o The Athletic, um dos principais meios de comunicação da Inglaterra. De acordo com a apuração dos amigos, o Tottenham já fez uma proposta de 26 milhões de libras e pretende fechar com o Paquetá ainda na janela de transferências que se encerra em 31 de janeiro. O Flamengo corre por fora e conta com a vontade do jogador, também de acordo com a apuração do The Athletic, para retornar à Gávea. Importante registrar que o Paquetá já não tem o mesmo valor de mercado de outros tempos, ele quase se mudou para o Manchester City numa operação de 80 milhões de euros. O negócio acabou caindo por conta das investigações sobre uma possível participação do Paquetá no esquema de apostas esportivas. Ele foi absolvido, mas não teve seu contrato prorrogado no West Ham. Como o vínculo se encerra em junho de 2027, hoje o Paquetá está avaliado em 27 milhões de euros. Temporada atual do Paquetá pelo West Ham de 19 jogos, 5 gols e 1 assistência. Ele é titular absoluto e convocado para a seleção brasileira. Se eu sou dirigente do Flamengo e tenho a oportunidade de trazer o Paquetá, eu não pouparia esforços. Jogador muito diferente, acima do nível de qualquer atleta que atua no Brasil. Ele e a Arrascaeta certamente formariam uma dupla espetacular. E se o Flamengo tem dinheiro, como o próprio presidente Mbappé já afirmou, essa é uma grande oportunidade. Ou você pensa diferente, já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Lucas Paquetá já aceitou a proposta para jogar no Flamengo, mas o rubro-negro ainda não pode confirmar a contratação de seu ex-jogador. Isso porque a primeira proposta feita pelo Fla ao West Ham de 30 milhões de euros fixos mais 5 milhões de euros em bônus, numa soma total de 219 milhões de reais, foi recusada pela equipe inglesa. O West Ham está pedindo, nesse momento, algo entre 50 e 60 milhões de euros. O Paquetá também é alvo do Tottenham, mas já deixou bem claro que não quer continuar no futebol inglês e vai dar prioridade total ao acerto com o Flamengo. Ele, inclusive, trabalha para convencer dirigentes do West Ham a liberá-lo. O problema é que o Nuno Espírito Santo, o atual comandante do West Ham, é radicalmente contrário à saída do jogador, por entender que o Paquetá tem papel de protagonista. Paquetá que inclusive pediu para não ser utilizado no confronto contra o Queen's Park Rangers pela FA Cup, a Copa da Inglaterra. Só para registrar ou completar com o Taki Andrew. É novo goleiro do Flamengo, ele foi liberado pelo Gil Vicente para viajar ao Rio de Janeiro para passar por exames médicos e assinar um contrato de 4 temporadas. A saideira sobre o Fla, o rubro-negro renovou o contrato com a Shopee, que vai seguir estampando sua marca nas mangas do uniforme do time masculino e feminino, por agora por um valor de 13 milhões de reais, 1 milhão de reais a mais na comparação do acordo anterior. Paquetá vai ou não jogar no Flamengo? Contei para vocês que o meio atacante aceitou a proposta do Fla e trabalha nos bastidores para convencer o West Ham a liberá-lo. O grande ponto para o time inglês é: por que eu venderia por um preço inferior àquilo que eu quero um dos meus principais jogadores quando eu preciso dele para escapar do rebaixamento? Hoje o West Ham é o primeiro entre os 3 times que cairiam e a situação é bem delicada. A equipe tem apenas 14 pontos. São 7 de desvantagem em relação ao Nottingham Forest, primeiro time fora da zona do rebaixamento. O que está sendo discutido entre o Flamengo e o West Ham é a possibilidade de adiar a negociação do Paquetá até o finalzinho da janela no Brasil. A janela por aqui se encerra em 3 de março. E o West Ham gostaria de ter o Paquetá até bem próximo dessa data para tentar escapar do rebaixamento. Se até lá o rebaixamento estiver consolidado, aí sim o West Ham toparia fazer negócio. Caso contrário, Paquetá permaneceria para tentar salvar o time do rebaixamento. Paquetá gostaria de se mudar para o Flamengo agora. O Flamengo fez uma primeira oferta de 30 milhões de euros, mais 5 milhões de euros, essa proposta foi recusada. O Flamengo acenou com uma nova oferta de 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus,
também recusado. O West Ham, nesse momento, pede 60 milhões de euros. Existe a expectativa de um acordo, até porque o Paquetá vai fazer todo o esforço do mundo. E o grande trunfo rubro-negro nessa negociação diz respeito ao tempo de contrato. Paquetá tem vínculo com o West Ham somente até junho de 2027. Isso significa que se não vendê-lo agora, nem na metade do ano, o West Ham perderá o Lucas Paquetá de graça. E aí não vai ficar com 30, com 35, nem com 40 milhões de euros. O Paquetá já deixou bem claro para os representantes do clube inglês que não renovará seu contrato. Isso significa que ele poderia assinar um pré-contrato para sair de graça do West Ham a partir de janeiro de 2027. Nicola, Flamengo impossível, Paquetá tudo certo com o Flamengo, salários e tudo certo. Que time é esse nas Américas? Bora lá explicar a história do Paquetá. O site The Athletic foi o primeiro a contar que o Tottenham havia feito uma proposta oficial pelo Paquetá para o West Ham, e o Flamengo também estava na disputa. Pois bem, ao longo do dia, uma série de outras novidades sobre o tema apareceram. Entre elas, que o Tottenham já está fora da disputa, o Paquetá não quer jogar no Tottenham. O Paquetá quer voltar ao Brasil para jogar no Flamengo. Salário, tempo de contrato, luva, está tudo acertado. O Paquetá disse sim ao Flamengo. O problema é que a primeira proposta do Flamengo ao West Ham foi recusada. O Flamengo ofereceu 30 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. E o West Ham disse que quer 50 a 60 milhões de euros. Imagino que essa primeira pedida do West Ham tenha sido, só para lembrar, 30 mais 5, proposta do Flamengo, é de 219 milhões de reais entre fixos e bônus, né? O Flamengo vai precisar melhorar essa oferta. Mas há uma negociação em andamento e há muita vontade do Paquetá e do Flamengo em transformar essa parceria ou retomarem esse casamento, o que seria extremamente benéfico para o Flamengo. O Paquetá é muito bom jogador. Por exemplo, o Gerson acaba de ser contratado pelo Cruzeiro. Vocês preferem o Gerson ou o Paquetá? Eu vou dar minha opinião. Eu acho o Paquetá bem mais jogador do que o Gerson, tá? Assim como já tinha falado que eu acho o Almada mais jogador do que o Arrascaeta. O Ricardo Freitas Gomes. Muitos dizem que o Paquetá está querendo muito jogar no Flamengo, está forçando a saída do West Ham. É possível, Ricardão. E aí eu acho que o único trunfo do Flamengo nessa parada é o fato de o Paquetá ter contrato até junho de 2027. O que isso significa? Ele tem 1 ano e meio de contrato. Digamos que o West Ham faça jogo duro e não o venda agora, beleza? Na metade do ano, o Paquetá vai estar a 1 ano do fim do contrato. Aí é possível que o Flamengo faça uma nova investida. Se o West Ham dificultar de novo, sabe o que o Paquetá vai fazer? Vai falar, pessoal, vocês estão recusando 35, 40 milhões de euros, né? Imagino que o Flamengo vai aumentar a proposta. Vocês vão receber, sabe quanto? Pela minha saída, 0. Porque eu vou ficar aqui, não vou renovar o contrato com vocês, é um direito meu, assim como é um direito seu de vocês de não me vender. E aí, a partir de janeiro de 2027, daqui 1 ano, vou esperar mais 1 ano, mas beleza, eu espero. Mas eu assino um pré-contrato com o Flamengo e vou de graça para o Flamengo. Aí os 35 milhões de euros, 40 milhões de euros que vocês estão pagando, o Flamengo me dá metade, o Flamengo economiza a outra metade e vocês não recebem nada. É isso que vocês querem para vocês? Se for isso, avisem. Vou continuar ganhando meu dinheiro aqui, fico mais 1 ano e em janeiro do ano que vem assino um pré-contrato. Esse é o grande trunfo do Flamengo nas tratativas com o West Ham, que promete jogo duro. E o jogo duro do West Ham tem muito a ver, Ricardo, com a condição de protagonista do Paquetá. O Paquetá é muito diferente do time do West Ham. O Nuno Espírito Santo, que é o atual treinador do West Ham, gosta demais do Gerson e não gostaria de negociá-lo, tá bom? Fala, rapaziada, tudo bem? Beleza? Vamos aqui repercutir uma notícia que está sendo ventilada no programa da Veja, né, que é Bola Quadrada, um programa esportivo aí do Grupo Veja, né, que discutiu a estratégia do Flamengo no mercado e os efeitos colaterais do seu poder financeiro sobre o futebol brasileiro. O pessoal está alegando que o Clube da Gávea entra na temporada com capacidade não apenas de se reforçar, mas também de pressionar os rivais a encararem seus próprios elencos, né? Segundo o pessoal do Veja, o Flamengo tem dinheiro para enfraquecer os conceitos mesmo quando não conclui contratações. A simples movimentação por atletas valorizados, afirmou, obriga outros clubes a elevarem salários e valores de renovação, tornando seus times mais caros e efeito colateral na divisão do editor executivo é a criação dos elencos inflacionados e com jogadores importantes, poderosos, perdendo espaço. Na verdade, no meu ponto de vista, eu creio que isso seja ruim,
Até porque o Flamengo ele próprio se prejudica quando ele alega que está com muito dinheiro para contratar, e qualquer clube que vai querer negociar com o Flamengo vai querer jogar o preço nas alturas, né? Então fica isso. E a gente vai e fala que o tamanho do problema é o qual? Para o impacto esportivo desse tamanho. Para o redator-chefe, ao chegar ao Flamengo, o jogador precisa aceitar o risco de banco de reservas, já que a concorrência interna é alta. O jogador quer jogar, disse, e ponderando que os elencos muito grandes dificultam a consolidação de titulares. Rapaziada, então essas foram as informações aí do Mengão. Se você quiser deixar o like, se inscreva no canal, ativa para dar essa moral. Grande abraço, tchau!